Escolas particulares no estado do Rio de Janeiro e no estado de São Paulo já estão autorizadas a iniciar o ano letivo. Ensino presencial. Isso no momento em que os países no mundo estão adotando medidas restritivas para conter o avanço da segunda onda da Covid-19. Momento em que no Brasil se contabiliza um aumento substancial no número de mortes também por Covid-19 em algumas cidades e em alguns estados. Recentemente, o governador de São Paulo, João Dória, gostaria que todo mundo ilustrasse aí com as imagens, viu, Júlio? Tem imagem aí do João Dória, em São Paulo, anunciou solenemente autorização para a retomada das aulas no ensino particular. Mesmo se deu aqui no estado do Rio de Janeiro. Esses governadores, prefeitos, eles não estão aguentando a pressão dos proprietários de escolas, que não estão preocupados com qualidade de ensino, não estão preocupados com nada disso. Estão preocupados é com lucro, estão preocupados é com caixa registrador, é com a caixa registradora, é com a queda nos lucros. Em São Paulo, o senhor João Dória não aguentou essa pressão. Então, cidades como Campinas, elas retomaram as aulas. Vocês vão acompanhar agora, aí atenção produção, a entrevista, um trecho da entrevista, ou da coletiva, do prefeito de Campinas, anunciando a volta às aulas. Autorização para que as aulas nas escolas particulares da cidade de Campinas, uma das maiores cidades do interior paulista, no dia 8 de fevereiro. Por favor, solta o som do prefeito de Campinas. 698 a mais do que ontem. Estamos com 1.620 óbitos, 9 a mais do que ontem. Desses óbitos, 7 foram homens e 2 mulheres. Dessas pessoas que foram a óbito, nós temos 7 pessoas tinham doenças associadas, as chamadas comorbidades, e 2 pessoas não tinham doenças associadas. Hoje, nós temos um percentual de 82% de ocupação dos leitos de UTI Covid em toda a cidade de Campinas, tanto na rede pública como privada. Desse total, nós temos hoje, vamos fazer um balanço, Campinas tem hoje 239 leitos exclusivos de UTI para pacientes com Covid. 196 estão ocupados. Esses leitos, 239, estão divididos 90 leitos no SUS municipal, dos quais 82 estão ocupados, dá um percentual de 91%, com 8 leitos livres. Na rede estadual, nós temos 17 leitos, dos quais 15 estão ocupados, correspondendo a uma taxa de 88%. A rede particular tem 132 leitos, dos quais 99 estão ocupados, equivalente a uma ocupação de 75%, um total de 33 leitos desocupados. Nós vamos fazer um balanço da vacinação. No dia de hoje, nós temos um total de 15.052 vacinas, doses de vacinas contra a Covid-19. É o prefeito Dário Saad, que é prefeito de Campinas, ele está anunciando aí o seguinte, está fazendo um balanço da Covid-19 na coletiva de imprensa que ele participou, junto com o secretário de Educação, para anunciar a retomada das aulas nas escolas públicas municipais, porque no ensino particular elas já estão autorizadas. Então, no dia 8 de fevereiro, só aqui, digamos, vamos fazer aqui uma reformulação na informação, ele autorizou a retomada do ano letivo, mas as aulas presenciais elas começarão no dia 1º de março, nas escolas públicas municipais de Campinas. Nas escolas da rede particular, as aulas já estão funcionando. Porque as escolas particulares de Campinas, quem autoriza o funcionamento não é a prefeitura, é o governo do estado, é o senhor João Dória, que autorizou a volta do ensino nas escolas particulares. E nós já temos alunos, casos de alunos e professores, por favor, tem texto aí a matéria,
Veja São Paulo. Casos de alunos e professores infectados com Covid-19. Em Campinas, escola suspende aulas presenciais após surto de Covid-19. E você está com o prefeito agora, ele acabou de falar o seguinte, que 80% dos leitos do SUS, eles estão ocupados. Os leitos destinados aos pacientes de Covid-19. 75% dos leitos na rede particular, também destinados aos pacientes de Covid, eles estão ocupados. E é nesse cenário, é nesse ambiente que estão sendo retomadas as aulas nas escolas do estado de São Paulo e que agora aqui no estado do Rio de Janeiro também estão autorizados. Na cidade de Macaé já tem escola particular funcionando. Já tem escola particular que retomaram as aulas. Na cidade de Campos, segundo as informações recentes aqui no estado do Rio, no norte do estado do Rio de Janeiro, as aulas elas não serão presenciais, elas serão remotas. Elas não serão presenciais, elas serão remotas. O secretário de Educação também de Campinas, ele dá uma declaração aí, anunciando, fazendo um breve anúncio aí. Por favor, vamos soltar o áudio dele, o trecho do áudio da coletiva dele. É importante começar me referindo ao calendário escolar da nossa rede municipal, né? A nossa rede municipal tem um calendário de volta às aulas de início do ano letivo, fixado para o dia 8 de fevereiro. Portanto, esse é o dia em que as aulas vão se iniciar no ano de 2021. E elas vão se iniciar no dia 8 de maneira remota. Todos os nossos alunos voltam a estudar na rede municipal a partir do dia 8, através de atividades remotas. E apontamos o retorno presencial a partir do dia 1º de março para os alunos da pré-escola, do ensino fundamental e da educação de jovens e adultos. Ele está falando o seguinte, o senhor José Tadeu, que é secretário de Educação de Campinas, então ele está confirmando aqui o que eu falei, que é o dia 8 agora de fevereiro, eles começam coletiva, que foi elaborado um protocolo de distanciamento nas salas de aulas, com equipamentos com álcool em gel para a criançada lavar as mãos, fazer higienização constantemente. Eu só gostaria que ele me explicasse o seguinte: em qual lugar do mundo que alguém consegue controlar crianças? Em qual lugar do mundo que é possível um professor em sala de aula, ou um auxiliar no máximo, controlar ali 20 crianças, 10 crianças, 16 crianças, e evitar que essas crianças elas se toquem, que elas se aproximem, que essas crianças respeitem protocolo, o mínimo que seja o protocolo de distanciamento, esses protocolos para se proteger de Covid-19. Está se criando um ambiente para a criança se contaminar na escola, contaminar professor, esse pessoal levar o vírus para dentro de casa e a Covid-19 persistir no Brasil. Essa pressão de escolas particulares está acontecendo em todas as cidades, os prefeitos não estão conseguindo segurar. Campinas é um caso à parte, porque escola particular quem autoriza é o governador, mas já está retomando nessa mesma esteira, nessa mesma corrente, já está autorizando volta às aulas em escola pública municipal. E eu temo que o mesmo se dê em outras cidades do estado do Rio de Janeiro. Imagine retomada de aula presencial em escolas que estão em prédios alugados, em que há superlotação em salas de aulas, que nós sabemos que existe na maior parte das cidades, pelo menos no que se diz respeito ao estado do Rio de Janeiro. Aqui no estado do Rio de Janeiro, o Sindicato dos Profissionais de Ensino, o CEP, de forma
prudencial, forma prudente, decretou uma greve contra a volta do ensino presencial. Já levantou a voz contra isso, contra essa barbaridade. Eu já estou aqui virtualmente nos estúdios comigo, com a diretora do CEP, a Graciete Santana, com quem eu converso a partir de agora. Graciete, boa tarde, é um prazer tê-la aqui nos estúdios do Portal Viu. Boa tarde, Roberto Barbosa. É um prazer estar aqui para a gente conversar sobre um assunto tão preocupante quanto o retorno das aulas presenciais. Ô Graciete, eu gostaria que você explicasse primeiro como é que foi essa Assembleia do CEP, que foi deliberado exatamente com relação a esse movimento que surge no estado do Rio de Janeiro, essa pressão pela retomada do ensino presencial. Então, Roberto, o CEP tem acompanhado todo esse movimento aí em outros estados, envolvendo as capitais, a pressão pelo retorno das aulas presenciais. E, ao mesmo tempo, o CEP está atento a todas as informações da Fiocruz, acompanhando os boletins, os números da Covid-19 no estado, né, em municípios do estado. E o que nós temos aí é um crescimento. Eu acho que o crescimento no estado do Rio de Janeiro, todos nós estamos aqui acompanhando com muita preocupação, e que não é diferente do nosso município, né? E então ocorre que, sob essa tensão dessa pelo retorno às aulas presenciais, aconteceu no dia 29 uma assembleia virtual dos professores da rede estadual, onde os professores levaram a proposta de uma greve em relação ao ensino presencial e manutenção, sim, da oferta das aulas no ensino remoto. As aulas virtuais continuam, só que presencialmente não há condições de retorno antes que todos os profissionais de educação sejam vacinados. E aí já tem prefeitos, governadores que já decretando a educação como um serviço essencial, e a gente sabe que até hoje é a primeira vez que isso acontece. Então, já que é um serviço presencial, na verdade, de importância, né, então que seja também tratado com prioridade, com a mesma prioridade, a vacinação dos profissionais de educação. Porque, como você já relatou na sua apresentação, a escola é um local de aglomeração. Se o aluno vai para a escola, o professor vai para a escola, os funcionários, o diretor, é um local de aglomeração, naturalmente é um local de aglomeração. E o que vai acontecer é que vai potencializar a circulação do vírus. Daí, essa proposta foi aprovada pela greve em relação ao ensino presencial. Ô Graciete, em algumas cidades existe um gabinete de crise, em que vários setores da sociedade, eles participam desse gabinete, eles opinam, eles dão sugestões. Você tem informações se na cidade de Campos, Macaé, em alguma outra cidade da região, se o CEP, se o Sindicato dos Professores tem assento nesses gabinetes? Não, não tem, mas, por exemplo, em Campos tem pessoas ligadas à iniciativa privada, às escolas da rede privada, que tem assento no gabinete da crise. Isso também é bastante preocupante, né? E aqui em Campos, como você estava falando, da pressão da rede privada em relação aos governos municipais para a aprovação das aulas presenciais, em Campos está acontecendo isso. No dia 27 agora de janeiro, aconteceu uma audiência no Ministério Público, onde os representantes da iniciativa privada já estavam lá, estiveram presentes,
e eram para tratar exatamente desse assunto, do retorno das aulas presenciais ou ensino híbrido nas escolas particulares de campus, o que é algo temeroso, né? A gente estava presente também o secretário de Educação do município, o professor Marcelo Feres. É temeroso porque nós vimos como foi a questão do comércio, lockdown, mas na semana seguinte teve abertura, porque houve uma grande pressão e o governo municipal cedeu. Em outras áreas também cedeu. E em relação à escola privada, será que o governo municipal vai ceder? Então, assim, a gente está contando mesmo com o Ministério Público na compreensão da gravidade de uma possível autorização no retorno ao ensino presencial, mesmo que híbrido, porque não há condições nas escolas, nem municipais, e também não, na rede privada, também não existem essas condições. Por melhores que sejam as instalações físicas, mas o ensino híbrido, do jeito que a gente compreende como ensino híbrido, é uma realidade distante ainda para a gente. Então, é isso, a gente está muito preocupado e atento. A próxima reunião com o Ministério Público será no dia 24 de fevereiro, e a gente espera que esse assunto seja pacificado, que todos compreendam que não é momento de retorno às aulas presenciais e nem às redes, que a educação está sendo, sim, impactada pela questão da pandemia, como outros setores também, a gente compreende, mas o mais importante hoje é a defesa da vida. Então, a gente precisa atravessar essa tempestade juntos, mas vivos, com vacina e vivos, para a gente poder superar. No momento, a aula presencial só com vacina. E aqui, a promotora em Campos que está tratando desse assunto é a doutora Anique, não é isso? Ela que está acompanhando esse caso. Doutora Anique, ela é a promotora da infância e da juventude, né? E ela que está acompanhando, e, na verdade, na audiência do dia 27, o CEP não participou, não esteve presente, mas já participaremos da próxima, já recebemos o convite, e, assim, o que ela pede, e a gente deu uma lida na ata da reunião anterior, e ela pede que seja apresentado para as escolas particulares um plano de retomada das aulas presenciais. E, obviamente, que ela é uma pessoa extremamente responsável, sabe da gravidade desse momento e que não há condições para isso. Ao mesmo tempo, para pressionar o próprio Ministério Público, já tem peças publicitárias, já uma campanha de pressão muito bonita, inclusive, né, porque é uma peça publicitária muito bem feita. Entretanto, a mensagem, na nossa concepção, que defendemos aulas presenciais só após a vacina, é uma campanha de morte, né? Porque a gente não pode colocar nossos alunos, nossos colegas profissionais de educação e os familiares numa situação de risco diante de um problema que a gente está vivendo ainda hoje, já há quase um ano, mas infelizmente a gente está passando por isso e a gente precisa ter paciência, e aí é momento sim da empatia com a vida e ser resiliente, mas no sentido de defesa da vida, nesse sentido sim. Professora, deixa eu entender que a senhora está falando, Graciete, que existe uma campanha publicitária montada por alguns donos de escolas particulares para sensibilizar, para pressionar o Ministério Público a cooperar com o retorno às aulas presenciais, é isso? Olha, é um instrumento de pressão, sim, para as autoridades constituídas, tá? É um momento, eu recebi isso ontem, Roberto, à noite, porque, pasmem você, muitos professores das escolas privadas estão sendo convocados para as presenciais. Não a gente tem que deixar bem claro, não são todas as escolas particulares que estão pressionando para o retorno. Há um grupo de escolas que estão envolvidos nessa campanha.
E elas aparecem na campanha, porque eu assisti, e aí passa a mensagem o tempo todo, 2021, com aulas presenciais, e aparece a cada momento uma escola, um representante de uma escola falando, entendeu? E um desses representantes, inclusive, faz parte do gabinete da crise aqui, da Covid-19 no município de Campos. Meu Deus do céu, tenha misericórdia. Olhai por nós. Professora Graciete Santana, diretora do CEP, muito obrigado aqui pela sua participação aqui nesse final de tarde, aqui nas plataformas aqui do Portal Viu, tá certo? E parabéns aí pelo trabalho do CEP. Eu que agradeço. Porque o CEP é uma das... Eu já falei isso outras vezes aqui. O CEP é uma das poucas entidades sindicais respeitáveis e que faz valer o direito de sua categoria, porque briga. Então, parabéns aí. Muito obrigado, tá? É isso aí. A gente que agradece, o CEP agradece a oportunidade, o espaço e esperamos vencer juntos esse momento crítico e daqui a pouco estaremos aí com vacina, podendo nos encontrar livremente. Uma boa tarde a todos e obrigada. Muito obrigado. Tá aí a professora Graciete Santana, que é diretora do CEP. Veja só, uma campanha publicitária para pressionar as autoridades constituídas a retomar as aulas presenciais nas escolas particulares, porque as escolas precisam faturar, querem ganhar dinheiro. Ainda que custe vida de aluno, ainda que morra o seu filho, tá, mas a escola precisa faturar, a escola quer dinheiro, precisa de dinheiro. Ninguém quer perder nessa história. Alguém pode até perder a vida, mas tem gente que não quer perder dinheiro. Mas vamos lá. E um representante da escola particular, que está nessa campanha publicitária, ele faz parte do gabinete de crise de proteção para proteger a comunidade e a sociedade contra a proliferação da Covid-19. Para o mundo, gente, que eu quero descer. Para aqui, pare, por favor, estacione o disco voador, para tudo, que eu vou descer. Isso é inexplicável, isso é inenarrável, isso não tem a menor condição. Aí eu compreendo, sabe o quê? Porque em algumas cidades as escolas particulares estão retomando as aulas. Em Macaé, o secretário, que é dono do feudo lá da Secretaria de Educação, o senhor Guto Garcia, ele é vereador, ele é dono da Escola Atlântico, mas está nessa pressão com os donos de escola para a volta do ensino presencial. E nas escolas particulares voltaram. As escolas particulares de Macaé, algumas eu estou vendo lá a movimentação, retomaram as aulas. As criancinhas estão indo para Abatedouro. Estão indo brincar com a Covid-19 no pátio da escola. Ou dentro de sala de aula, né? Driblar, tentar sair da Covid-19. Na cidade de Campos, tem um monte de gente advogando, um monte de autoridade advogando em causa própria. O senhor Rafael Twin, que é vereador, é dono de estabelecimentos comerciais, do Bob's. Estava há pouco tempo numa pressão para que encerrasse o lockdown no comércio por uma semana, defendendo o interesse, supostamente o comerciante, mas advogando em causa própria, porque é dono de loja. O senhor Elim Naim trabalha na área de shows. Trabalha com promoção de shows, é dono da empresa Quatro Ventos. Eu duvido que ele tenha erguido a voz em algum momento contra essa medida absurda de permitir retorno de show ao vivo, e retorno eu acho de bares, eu acho que autorizou aí até altas horas, alguma coisa assim, eu acho que foi shows, eventos públicos, festas, estão autorizadas na cidade de Campos. Cidade que está com mais de 1.000 mortes, se aproximando de 2.000 mortes por Covid-19. Até recentemente estava com um monte de leito ocupado, tinha 80%, 90%, chegando a 80% de leitos ocupados. Deu uma aliviada porque conseguiu a doação de alguns equipamentos com a Prefeitura de Duque de Caxias. Será que a situação aliviou? Será que está tão bom assim? Será que já pode liberar geral? Se liberar geral, olha como é o controle de adultos. Tem aquela imagem aí, daquele festival na praia? Imaginem só a alegria das pessoas
quando tem assim um ambiente bem festivo. Imagine um grupo de adultos em uma praia com pagode, com show ao vivo, com banda, com bebida a rodo. Imagine. Mas se a sua imaginação ela não é tão fértil, se ela não consegue visualizar um ambiente com pessoas se aglomerando, nós vamos aqui ajudar. Vamos ajudar a sua mente a raciocinar. Dá para soltar a imagem? Pode soltar o áudio. É a praia de Ipanema, no Rio de Janeiro. Você imagina? Farol de São Tomé, Praia dos Cavaleiros. Macaé não, porque Macaé não derrubou ainda as medidas totalmente. Mas imagine só, hein? Farol de São Tomé, Lagoa de Cima. Imagine, rapaz. Com show, pagode, Covid, vai ser o Carnaval Covid, Praia do Forte, na virada do ano, em Cabo Frio, região dos Lagos. Olha que beleza, olha aí, Covid deitando e rolando. Agora tem olha, essa aí é Ipanema, Rio de Janeiro, mas é todo mundo se pegando, homem beijando homem, mulher beijando mulher, o povo estava, rapaz. Aí não quer propagar. Vai controlar criança em pátio de escola, em sala de aula. O professor vai ter que ter essa obrigação também. Olha, menino, não toque aí. Não, sai pra lá, por favor, lava a mão, põe álcool. Vai levar o tempo todo tentando fazer com que a criança, ela não seja criança. Agora tem uma que é melhor ainda. As mulheres quase que se pegando aí, quase que seminuas, um brigueiro, filha da mãe. Mas saiu um quebra-pau, isso com aglomeração. Aí vai voltar às aulas. O senhor João Dória vai controlar. Ele não consegue controlar as praias do Guarujá. Ele não consegue controlar a casa dele em São Paulo, o governador de São Paulo, João Dória. Aí vai permitir retorno às aulas em escolas estaduais e escolas municipais? Quem vai controlar isso, meu Deus do céu? Aí vai manda, sabe fazer o quê? Assumir, o dono da escola, assinar um termo de responsabilidade. Se a criançada se contaminar com Covid-19, a escola vai indenizar. Vai lá, vai indenizar, vai pagar. E se a criança morrer, aí eu quero ver quem paga. Porque pela vida ninguém paga. Então não tem essa, manda assinar um termozinho de responsabilidade. Porque a criança vai contaminar, se matar o avô em casa, se matar a avó em casa, porque a criança, ainda que ela tenha uma resistência maior, o jovem tem uma resistência maior, mas tem alguém em casa que tem comorbidade. E segundo pesquisas, não sou eu que estou falando, as pesquisas mais recentes estão demonstrando o seguinte, que o vírus ele está atingindo cada vez mais jovens e crianças. Recentemente, aqui, eu não me lembro a cidade, creio, ou foi Porciúncula, no Noroeste, ou Itapiruna, saiu uma criança de helicóptero para o Rio de Janeiro, não sei o que aconteceu, eu vou perguntar isso a qualquer momento ao Lauro Fábio, lá do Noroeste, para entrar no ar aqui conosco e a gente comentar. Uma criança foi socorrida, estava quase morta, foi socorrida em um helicóptero do Corpo de Bombeiros, levada para uma unidade hospitalar no Rio de Janeiro, numa tentativa de salvar a vida desse paciente, uma criança com Covid-19. Estão brincando com Covid? Mas olha só como é possível controlar adultos festivos quando eles estão aglomerados. Olha aí. Aí vocês querem retomar aulas nas escolas, né? Querem levar as crianças para a sala de aula porque vocês vão controlar. Todo mundo bonitinho, vai ficar tudo lá, afastadinho um do outro, criança vai ficar tudo quietinho, ninguém vai se aproximar de ninguém, a criança não olha pro lado, menino não olha para frente.
Então vai ficar todo mundo bonitinho durante 4 horas dentro de uma escola, né? Ainda que haja protocolo, sem qualquer contato, sem fazer nada, né? Sem risco. Em São Paulo deu no que deu, em Campinas deu no que deu. Unidade particular já está suspendendo aula, porque não consegue controlar a proliferação do vírus. As cidades, os países na Europa, vários países, estão confinando, estão adotando medidas restritivas, porque não conseguem controlar nessa segunda onda. Estão limitando a circulação de pessoas, orientando para que as pessoas saiam o mínimo possível de casa. Tem vacina? Descoberta tem, mas não tem oferta de vacina, não há vacinação massiva. Não tem vacinação massiva na proporção em que a gente precisa para ter segurança. Não tem vacina para professor, não tem vacina para criança. Quer levar professor e criança para dentro da sala de aula. Não. Euzinho não concordo. Euzinho não deixo filho, não deixo filha, não deixo neto, não deixo ninguém voltar para a sala de aula nessas condições. Eu não sou louco, não sou assassino, não sou criminoso. Porque isso é crime. Brincar com vida de criança, brincar com vida de idoso, brincar com vida das pessoas, isso é crime. Se eu sair à rua promovendo aglomeração sem máscara, eu vou ser preso. Se tiver polícia na rua, tem que me prender. Eu não posso andar sem máscara, eu não posso ficar sem adotar o mínimo de proteção. Não é para me proteger só, não, para proteger as pessoas. Então vamos lá. Cautela, cuidado. Eu vou encerrando por aqui. Amanhã eu volto. Quero lembrar antes de encerrar. Olha só, Júlio, por favor. Quero lembrar a todos que a partir de 1º de março, de 7 às 9 da manhã, nós estaremos ao vivo por um pool de emissoras de rádio, pegando pela região dos Lagos, Norte Fluminense, Noroeste Fluminense, com um programa direto da redação. Então vai ser gerado aqui do estúdio da plataforma Viu, para todas essas emissoras, com participação de repórteres do Rio de Janeiro, região dos Lagos, Macaé, Campos, Noroeste. Então nós vamos de 7 horas da manhã até as 9, monitorar toda a região com entrevistas. Vai ser um programa jornalístico, vai ser um programa imperdível. E ele vai ser ancorado, a emissora que vai ancorar isso tudo é a emissora FM Energia de Rio das Ostras, e também teremos a Rádio Líder no Noroeste, teremos outras emissoras aqui pelo norte do estado do Rio de Janeiro, que eu não tenho o nome de todas elas aqui, um erro, né? Tem que ter o nome das emissoras que vão integrar esse pool, mas vai ser um programa imperdível, todos os dias, de segunda a sexta. E vai ser naquele momento em que você vai estar no carro, se dirigindo para o trabalho e sintonizado conosco. Mas se você não tiver um tempinho de sintonizar no rádio, perdeu parte do programa, você não se preocupe, que ele vai estar disponível integralmente também em todas as plataformas do Portal Viu, no Facebook, no YouTube, para depois você consultar, você assistir com calma. Mas o bom é em tempo real, né? O bom é aproveitar aquele momento que você está no carro, na caminhada, na esteira, na academia e acompanhar. E eu quero lembrar também, antes de encerrar, Júlio, é o podcast que está disponível no Portal Viu, no YouTube, e vai estar disponível também no Facebook ainda hoje. Esse podcast, ele conta a história da crise em Campos, é o episódio Campos em Chamas. Imperdível também. Se você quer entender a crise na maior cidade do norte do estado do Rio de Janeiro, com 500 mil habitantes, o porquê que a cidade de Campos está no fundo do poço, você não pode deixar de ouvir ou assistir esse podcast. Ele está disponível aí. Tem como botar só a imagem, está aí, ouvir o podcast, só sem som, só a imagem passando. No YouTube eu gosto de assistir porque ele tem imagens, né? Tem a narrativa e que é reforçada por vídeos, por resgates históricos. É muito bom esse podcast. Pagar salários em dia. Olha lá, eu tô vendo aqui na tela. Aí você está vendo o Vladimir Garotinho, que é parte, né? Tem um trecho da crise, ele vai abordar, vai enfocar, vai chegar até o governo do Vladimir Garotinho agora. Vai ser um retrato histórico. Fala desde Campos, no período imperial, quando a cidade é a primeira da América Latina a ter luz elétrica, em 1883, até os dias atuais. É assim um resumo prático, uma viagem.
Você vai levar 53 minutos ouvindo e vai dar vontade de ouvir de novo, porque você vai entender tudo que está acontecendo. Então são imagens que foram apanhadas no fundo do baú. Podcast, episódio Campos em Chamas. Mas eu vou encerrando por aqui. Eu volto amanhã. Portal View. Portal View. O mundo na palma da mão. View.